Boa noite a todos. Que Jesus, a luz desse mundo, possa clarear o coração de cada um de nós. Bom, ele já deu uma introdução para a palestra. E hoje vamos falar de uma coisinha bastante interessante. Bastante interessante, mas a gente não gosta muito de falar disso. O tema é o dever. Geralmente a gente não gosta de ter dever. Nós queremos o quê? Os nossos direitos. Nós batalhamos sempre pelos nossos direitos. Os deveres ficam geralmente em segundo plano. Só para a gente localizar aqui o capítulo que está isso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17. Sede perfeitos, o título é o item 7, o dever. Aqui as instruções dos Espíritos. Então nos chama a necessidade para a perfeição. Sede perfeitos nesse capítulo. E ele vai nos trazer toda uma recomendação sobre o dever. Como eu disse, nós geralmente gostamos de ter direitos. Nós gostamos de discutir os nossos direitos. Quando arrumamos um emprego, por exemplo, o que nós queremos? Saber dos nossos direitos. Os deveres, fica para o segundo plano, mas os nossos direitos também. É a mesma coisa, quando nós constituímos um lar na nossa casa, quando nós começamos um namoro, nós queremos saber também dos nossos direitos. Então, onde olhamos, o que nós procuramos primeiramente? Os nossos direitos. Nos esquecendo dos deveres. Mas eles são tão ou mais importantes que os nossos direitos. E quando nós olhamos para nós e perguntamos o que é o dever, aí vem, logicamente, em nossas cabeças, o que nós sabemos em relação ao mundo que nos rodeia. O que é o nosso dever? É a obrigação de fazer algo. Nós temos a obrigação de fazer algo. Por exemplo, todo mundo aqui vota? Todo mundo aqui quer votar ou é obrigado a votar? No nosso país, a lei nos chama ao dever de termos que votar. Então, é uma obrigação que nós temos de ir votar. E se não vota, nós vamos ter uma multa. É pequena? Mas tem uma multa em função da falta que nós cometemos em relação à lei. Sempre cometemos uma infração em relação à lei, de alguma forma vai ter as responsabilidades por ela. Tá certo? Então, isso é um dever, o dever que nós vemos aqui no nosso planeta. Quando nós vamos entrar num emprego novo, o que acontece? Nós temos as normas da empresa, que são as regras que gerem aquele organismo, aquela instituição. E quais são elas? Geralmente eles nos passam as normas todas para que a gente possa cumpri-las. Então os nossos deveres por exemplo, vai entrar 8 horas? Sim, você tem que estar aqui 8 horas. Vai sair às 17? Também. Se isso não começar a acontecer, você pode ser prejudicado e, como é falta, você pode ser aplicado às sanções que tem a empresa. Então todos nós começamos a entender o que é o dever. Aqui nós lidamos com isso constantemente. A nossa vida é um dever. Onde nós olhamos, é um dever. Nós olhamos para o lado, é um dever. Então veja, lá no nosso lado, no nosso relacionamento com as pessoas, ali é a escola mais difícil e é onde nós vamos ter que exercitar exatamente esses deveres. Então o que é um dever quando nós pensamos em relação à doutrina espírita ou ao cristianismo? É a obrigação moral que a criatura tem primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros, para com todas as outras pessoas. A obrigação moral. A palavra é obrigação moral. Então veja, isso é um dever. Então nós começamos a perceber que onde estiver as pessoas, ali estará o nosso dever. O nosso dever. Então quer dizer que a humanidade, sim, a humanidade é o local onde nós vamos exercitar os nossos deveres para com as pessoas que estão junto a nós. O que é isso então? É uma obrigação moral. Mas obrigação moral em relação ao quê? E onde está escrito esses deveres? Na nossa consciência. Porque isso é a lei divina esculpida em nossas consciências, que é assim como a regra de uma empresa, ou a regra de um país, a nossa Constituição é uma regra. É uma regra que vai regulamentar o que? A forma de nós convivermos em sociedade. Então a Constituição nos garante, dentro do país, o que nós podemos e não podemos fazer. Quais são os nossos deveres? Quais são
também os nossos direitos. Mas geralmente nós ficamos só acusados dos direitos. Todo mundo gosta de ter direitos. Obrigação, deveres, ninguém gosta de ter. Ninguém gosta. Então, quando nós falamos nessa, que é imposta exatamente no mundo material, pelas regras, pelas leis que governam, as normas que governam a sociedade, que não tem outro objetivo senão as regras de bem viver, o que nós fazemos? Nós somos obrigados a fazer isso em função de convivermos numa sociedade e respondermos em relação à lei. E que lei é essa? A lei dos homens. A nossa lei, por exemplo, que tem os nossos deveres, é diferente da lei americana, que é diferente da lei chinesa, que é diferente de outros estados, por exemplo, de outros países da Europa. Então, cada um vai ter os seus regulamentos, que são essas leis, e onde vai estar lá os nossos deveres e também os nossos direitos. Então, são esse grupo de leis que regem o relacionamento daquela sociedade. Tem lá seus usos e costumes, seu cotidiano, que são regulamentados por essas leis. Então, isso é um dever. Nós temos dever, por exemplo, para com o nosso próximo, aqui na nossa Constituição. Por exemplo, o primeiro deles é o direito de viver. É o primeiro da nossa Constituição. Nós temos o direito de viver. Então, todos nós temos o dever de cumprir e não tirar a vida do outro. Ninguém tem esse direito. Isso é um dever. E está garantido aonde? Na nossa Constituição. Ninguém pode. Todos temos direito à vida. Logo, aquele que infringe vai ser penalizado em relação à lei. Então, nós estamos falando aqui dos deveres que todos temos em relação à sociedade material que nós vivemos. Então, nós vemos que tem a lei que é aplicada para isso tudo e nós vamos sofrer as consequências sempre que, de alguma forma, estivermos contrário a essa lei. Sempre que infringirmos a lei, nós vamos sofrer as sanções dessa mesma lei que está lá no Código Penal. Tiramos a vida de uma pessoa, lá está escrito que isso não é permitido e que nós seremos responsabilizados. Ninguém pode fazer isso. Da mesma forma, as infrações de trânsito. O farol está vermelho. Você passou, você vai ser penalizado. Porque isso tudo é um corpo de leis que vai regulamentar a nossa convivência. E nós estamos falando no meio material. Então, se pegarmos, por exemplo, uma pessoa que assumiu um cargo de balconista em uma loja, numa loja. Qual que é o dever dela? Atender bem os seus clientes. Porque ela tem o direito de receber o seu salário e algo mais que a Constituição Trabalhista lhe garante, mas ela tem também os deveres. E os deveres dela, segundo as normas da empresa, é um atendimento muito bom. Então, no momento que você chega na loja, você entra nessa loja onde você está lá, e pergunta o preço de uma roupa, a pessoa fala, olha na etiqueta. Ela está cumprindo com o dever dela? Não. Não. Ah, mas isso é prejuízo para o meu patrão. Aí é que entra o grande diferencial. Se aqui o patrão pode perfeitamente perceber que ela não está cumprindo com os deveres dela e mandar ela embora, da mesma forma em relação à obrigação moral que nós temos em relação a lei divina. E onde está esculpida essa lei divina? Na nossa consciência. Esse é o grande julgador de cada um de nós. Então, sempre que faltamos o nosso dever, que é respeitar a lei, nós sofremos as consequências. Sempre nós vamos sofrer as consequências. Essa, a lei do homem não atinge, mas a lei de Deus é distributiva e dá a cada um segundo as suas obras. Da mesma forma, todos aqueles que de alguma forma infringir essa lei serão responsabilizados. Um exemplo, as relações afetivas. A lei humana não pega as relações afetivas, de forma nenhuma. Veja, mas no momento que você assume uma relação afetiva com uma pessoa, pensando em usá-la em função de usá-la, o que acontece? Você está se responsabilizando por aquela pessoa em relação à lei divina,
que nos chama a necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é um tipo de inflação que a lei humana não pega. Lesa sentimento, lesa afeição. Então, no momento que de alguma forma nós convidamos alguém afetivamente para o nosso lado, com o único objetivo de usá-la sem sentimento nenhum por aquelas pessoas, nós estamos cometendo um delito contra nós mesmos. Então, quando nós chamamos a atenção que primeiramente a obrigação, o dever é para conosco mesmo, essa obrigação moral, em relação à lei divina, que nós temos que conhecer. Mas se nós não conhecemos nem a Constituição humana, como que nós vamos conhecer a lei divina? Alguém aqui conhece o código, menos quem é advogado, tá? O código de lei que rege, que regula as nossas relações? Não. A grande maioria não conhece, mas algumas sim. E a lei divina? Agora, como que vamos saber se estamos ou não de acordo com a lei divina? Mas ela está escrita dentro de nós. E a consciência pesa quando de alguma forma prejudicamos aos outros. Então nós começamos a perceber que essa obrigação moral para conosco mesmo, ela nos acompanha 24 horas por dia. Porque está escrita dentro de cada um de nós. E nós percebemos sim, que quando de alguma forma infringimos essa lei, a nossa consciência cobra. Só que nós muitas vezes fazemos. Nós usamos o egoísmo. Mascaramos, damos desculpa e fugimos da nossa responsabilidade. Mas novamente vem a consciência nos cobrando. E aí nós começamos a maquiar para fugir às nossas responsabilidades perante a nós mesmos. Então esse é um grande dever que nós temos. Então o primeiro dever é conhecer a lei divina. Mas é muito difícil não. Ela se baseia em um único mandamento nos deixado por Jesus, que pegou os 10 e resumiu em um único. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos pegar de trás para frente. Como a ti mesmo. Então primeiro nós temos que aprender a nos amar. Se nós não conseguimos nem nos amar, esse é o primeiro e grande dever de cada um de nós. Depois, em relação ao nosso próximo. E, logicamente, que estaremos cumprindo o amor a Deus. Então, é essa obrigação moral que nos cabe entender. Isso que nos cabe entender. Só que nós temos um contrapeso, que é exatamente o nosso interesse pessoal. É o nosso interesse pessoal. O que acontece muito ultimamente no nosso planeta é assim. Existe umas peças de veículos que são bem baratos. Ou então um etanolzinho. Nós começamos a fabricar bebidas. Que está na moda etanol agora, né? Nós começamos a fabricar bebidas. E aí, da vez a gente usar os componentes, os ingredientes, o que nós fazemos? Colocamos ali ingredientes que possam vir prejudicar o nosso próximo em função de economia. Você sabe que é errado. A sua mente te fala que é errado. Mas o interesse pessoal, que chama-se egoísmo, fala mais alto. E aí, começa dentro de nós toda uma disputa entre o dever retamente cumprido, que nada mais é do que a nossa obrigação em relação ao nosso próximo, porque sempre que prejudicamos o nosso próximo, nos iludimos, estamos prejudicando a nós mesmos. Nunca levamos prejuízo a ninguém, nunca conseguimos prejudicar ninguém e nem ninguém nos prejudica. Nós é que nos prejudicamos. Não tem como. Por que o mal nos pega? Porque nós somos maus. Se não fôssemos o mal, não nos pegava. Então a nossa defesa é o quê? Exatamente o amor. E o amor está baseado no dever retamente cumprido. Veja,
Eu vou colocar o meu egoísmo na frente, o meu interesse pessoal ou o interesse coletivo? Geralmente, a grande maioria das pessoas, em usando lá a lei do Gerson, onde todo mundo quer levar vantagem, isso é para os mais antigos, né? Onde todo mundo quer levar vantagem, o que faz? Vai lá e coloca na bebida um componente tóxico que acaba prejudicando uma série de pessoas e, quando não, levando as pessoas à morte. O que ele colocou em primeiro plano? Ele usou o seu dever? Não, o seu interesse pessoal. E é assim que vive hoje o nosso planeta. Outro exemplo bem típico é o que acontece nessas guerras. Hoje, as nações desenvolvidas investem 3 trilhões de dólares em armamento. 3 trilhões. 3 trilhões de dólares de armamento. Para que armamento? Para nos defender. Mas defender de quem com tudo isso? Esses 3 trilhões. Se ouvisse o dever de sua consciência, que nada mais é que a lei divina e Deus falando dentro de nós, esses 3 trilhões acabaria a fome no mundo. São 3 trilhões por ano. Eu não sei quanto que é isso. Não tenho nem ideia de quanto que é 3 trilhões de dólares. Mas é o que é investido no mercado de destruição, no mercado da morte. Aí nós andamos um pouco mais e pegamos indústrias alimentícias aqui no nosso país. Nós pegamos os superprocessados. É a indústria da morte também. Todos esses superprocessados é a indústria da morte. E quem que fabrica isso? São as pessoas que não pensam de forma nenhuma no prejuízo que ela está levando aos outros. Só que o prejuízo ela está causando para ela mesma. Porque toda essa conta vai chegar. Mas veja, hoje a indústria do alimento, se pegarmos o açúcar refinado, se pegarmos a salsicha, é puro veneno. É puro veneno, não tem benefício nenhum. Mas veja, o interesse pessoal é tão grande das pessoas em ter cada vez mais, em possuir as coisas, em ter lucros, que se esquece dos deveres. É aquilo que nós estamos falando, é o conflito que existe entre o interesse pessoal e o dever. O dever me fala que a minha consciência, onde está a lei, é errado. Mas o meu interesse pessoal em posses e me sobressair numa sociedade consumista extremamente materialista, me chama a necessidade de quê? De que eu me destaque. E qual que é o destaque? É a busca sempre do primeiro lugar. É a busca de status. É a busca de poder. É a busca do dinheiro. E eu me esqueço do meu próximo. Então, eu faço tudo isso mesmo sabendo, contrário à minha consciência, mesmo tentando anestesiar a minha consciência, eu não consigo. Mas mesmo assim eu continuo. Nós pegamos os grandes exemplos que estão no nosso dia a dia, que estão no nosso meio, não precisa ir longe. Doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo rei de vida, é isso. Onde que está o amor? Quando eu coloco o meu interesse em primeiro plano? Em lugar algum. Aí nós pegamos um exemplo do mundo. Aí nós pegamos esse exemplo e trazemos para a nossa vida. Veja, onde a moral? Onde a obrigação moral? Ficou em segundo plano. O que falou mais alto para mim? Meu interesse pessoal. É a mesma coisa quando nós estamos no emprego e sabemos que nós vamos, por exemplo, desperdiçar uma série de papéis desnecessários para levar prejuízo para o nosso patrão, para aquele que nos empregou. Nós não estamos cumprindo o nosso dever. Nós achamos que estamos levando prejuízo. Não, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Porque a nossa consciência vai nos cobrar. Então, na nossa atividade diária, o que nós vamos ter? Os nossos deveres. E como que estão esses deveres, essa obrigação moral? Para comigo mesmo? Já falhou. E para com os outros? Mais ainda. Quem está sendo prejudicado? Eu. Porque não estou cumprindo a minha parte. E quem que falou isso? Jesus. Então, sempre que eu deixo de cumprir minha parte, eu erro. Mas aí nós pegamos o mundo.
Agora vamos transportar para o lugar mais difícil de exercermos isso, que é o nosso lar. O nosso lar. É difícil. É muito difícil. É muito difícil exigirmos isso. Olha lá uma criança, por exemplo. Hoje, infelizmente, nós temos mania de achar que as crianças são bibelus. São intocáveis. Elas não precisam fazer nada. Antigamente era diferente. Todos tinham uma obrigação. Mas hoje as crianças quase não têm obrigação. Enquanto as mães se matam de fazer as coisas depois de um dia de trabalho, porque hoje, em função da sociedade que nós vivemos, as mulheres também trabalham, por isso que elas morrem mais de infarto hoje, coisa que não acontecia tempos atrás. Lógico, agora é carga dupla. Então essa relação cresceu absurdamente em relação a isso. Coisa que não acontecia com a mulher. Então o que acontece? Os filhos hoje são super protegidos. Eu sei porque em casa é assim. Não é diferente. Então o que acontece? Os pais fazem todas as obrigações do filho. O filho de criança, gente, ele já teria que aprender a trabalhar as suas coisas, a ter disciplina com as suas coisas, a ter dever para com as coisas mínimas. Porque nós queremos formar cidadãos para o mundo. E assim como que nós vamos fazer? Não. Nós vamos criar pessoas que não sabem dos seus deveres. Não, veja, quando você coloca uma criança para arrumar a cama, isso é um dever dos pais em relação àquela criança. Porque está ensinando ela desde criança os preceitos de trabalhar. E da mesma forma, aquele que já começa a entender a vida, o adolescente, também trabalhar da mesma forma. Não precisa que os pais falem absolutamente nada. Isso é um dever que você tem em tirar uma carga pesada dos ombros da mãe, que já tem bastante. Mas o que acontece hoje? Os adolescentes ficam o dia inteiro no celular, ou vendo stream, e não ajudam em absolutamente nada. O que nós estamos criando? Pessoas que vão pensar sempre primeiramente nelas. E nós vamos sofrer as consequências. Em função de não ter educado da forma com que devia dentro dos padrões de deveres. O que nós fazemos quando a criança não quer comer? Quando a criança não quer comer? Passa uma criança na rua. Simplesmente você fala assim, se você não comer, eu vou dar para aquela criança. Aí a criança pega e come mesmo sem querer. O que você está criando? Uma pessoa que vê sempre o seu interesse em primeiro plano. Ela nunca vai olhar para o outro. Ela nunca vai dar espaço para o outro. Porque você orientou ela dessa forma. Da vez de você usar o... Não, aquela criança que passou na rua, ou você usa, ou você come, ou eu vou dar para o outro. Você está criando uma pessoa egoísta, que vai primeiro pensar nela e jamais nos outros. Mas ninguém vive sozinho nesse mundo. Ninguém vive sozinho. Então em casa é o primeiro momento onde todos teremos que ter as nossas obrigações. O marido também, não tem que chegar e dormir, não. Tem que auxiliar também, porque hoje todos trabalhamos também fora. E quando não tem problema nenhum. Tem que fazer também as suas obrigações. Tirar um pouco da carga. Isso é obrigação. Isso é dever moral de cada um. Cada um fazendo a sua parte. Não temos que criar pessoas super protegidas. Mas o dever nos chama a necessidade de desenvolver neles já os deveres que eles terão que cumprir em relação a eles mesmos. E nada mais é do que arrumar a cama, do que arrumar a casa, do que deixar os seus brinquedos no lugar, de que ter disciplina. E de fazer as suas obrigações. Quais são as obrigações? Qual é o seu dever moral? De ir à escola. De estudar, de aproveitar tudo aquilo que vai ser de fundamental importância para o seu futuro. Mas isso é obrigação dos pais, explicar isso, não impor. A imposição afasta. Isso não é amor. O amor explica, leva à compreensão e não impõe. O amor não impõe. O amor não impõe de jeito nenhum. Ele leva à compreensão. Ele faz
crianças, o adolescente, os filhos compreender que tudo aquilo é para o bem dele, é do próprio interesse dele. E os filhos em relação aos pais, é o mesmo processo. É ali dentro que nós vamos desenvolver os nossos deveres, essa obrigação moral que está em nossa consciência, para não colhermos frutos amargos mais tarde. Quer pior sofrimento do que ver um filho desencaminhado? Do que ver um filho prejudicando os outros? Dizem que a morte é o pior. Não é, gente. Não é. Quantas pessoas eu já vi falando, eu preferia meu filho morto do que ele estar prejudicando a vida de todo mundo. Mas quantas vezes nós nos negligenciamos, não passando nenhum dever para eles? Esse é o nosso grande trabalho. Esse é o nosso grande trabalho. É nos lembrarmos disso. Deus nos colocou como pais. Nesse momento, nós estamos como os pais com obrigações, uns em relação aos outros. Veja, se não conseguimos, dentro da nossa própria casa, trabalhar os nossos deveres, como vamos trabalhar fora? Essas pessoas egoístas que trabalham nas indústrias, que são donas de indústrias e vendem a morte através desses alimentos, que nós sabemos que a mídia nos fala constantemente, são alimentos que levam a uma série de problemas. São essas mesmas que foram criadas em suas próprias casas, onde ela via esse exemplo. E vão continuar com ele, porque aprenderam assim. E vão também sofrer as consequências, porque todos vamos ser responsabilizados. Ninguém foge à lei divina. Todos. Daí a razão de sofrermos hoje. Todos os nossos sofrimentos estão relacionados com os nossos erros. Que nós mascaramos os deveres, colocamos lá um anestésico e vivemos de ilusões. Nos esquecendo que nós estamos aqui não num parque de diversão. Nós vemos aqui com um objetivo. Qual é esse objetivo? É dever de nós descobrirmos. É dever de nós compreendermos. Qual o objetivo de estarmos aqui? Simplesmente vemos um parque de diversão, onde não vamos ter dever nenhum? Será que a lei divina é assim? Se nem a dos homens é assim. A divina, que é muito melhor e muito mais perfeita, que é perfeita, seria de forma diferente? Não. Veja, nós vivemos uma sociedade. E onde começa o meu dever? E onde acaba? Sempre que de alguma forma eu estiver influenciando no dever do outro. Sempre que eu adentrar ao espaço do outro, o meu dever aí acabou. Ah, mas isso em relação aos filhos? Também. Isso em relação ao marido? Também. Em relação à esposa? Também. Em relação ao meu próximo, porque eles são também meu próximo. Eles não são meu. Eles estão hoje nessa condição. Somos todos filhos de um único pai. Somos todos irmãos pela paternidade divina. E hoje nós estamos nessa condição de pais, de filhos, aprendendo. Amanhã trocaremos. E depois também. Eis o grande trabalho a ser executado. Então, o dever, ele tem que sobrepor o nosso interesse pessoal. Porque como vamos cumprir o dever em relação ao nosso próximo se colocamos sempre o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal em primeiro plano? E quando fazemos isso, logicamente que deixamos o dever de lado. E aí sofremos as consequências. Os prejuízos que levamos aos outros acabam se revertendo para nós mesmos. Porque é da lei que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E nós não fizemos isso. Nós fizemos isso. Então veja, o dever se estende dentro de casa. E quando nós vamos para a escola? É a mesma coisa quando a criança vai para a escola. Quando nós vamos para o trabalho e dentro do metrô, nós vemos que é uma briga daquela, né, de foice, né? Será que está certo? Será que está certo? Ah, mas é nessas pequenas coisas que nós começamos a entender o dever de nós. É o respeito que nós temos pelas pessoas. Eu sempre gosto de furar fila. A maioria das pessoas gosta de furar fila. Gosta de ser atendido primeiro. Tá certo isso, gente? Chega primeiro. Chega primeiro. E aqui na casa? Aqui na casa também, a gente podia falar dos deveres só que temos aqui.
Veja nós todos aqui, que estamos aqui. Alguém que foi obrigado a vir? Muitas vezes vem, ou quase sempre vem, porque está enfrentando alguma dificuldade. Aí vem para casa. Mas veio aqui porque quis. Porque quis em função de um problema que estava enfrentando e achou que tinha dever de vir aqui tentar, de alguma forma, ser amparado para que possa resolver o seu problema. Porque é assim, gente, a doutrina espírita não resolve o problema de ninguém. De ninguém. Assim como Jesus não resolveu. Ele nos dá base para que a gente possa superar as nossas dificuldades e resolver os problemas, as dificuldades que nós mesmos geramos para nós e para que ela não venha mais acontecer. Jesus falava assim, vá e não peques mais. Ou seja, você só está sofrendo porque você errou. O pecado é sinônimo de erro em relação à lei. Você errou em relação à lei. Por isso que você está sofrendo as consequências. E a doutrina espírita fala a mesma coisa. Olha a causa do que te levou ao sofrimento. Procura ver se não foi a falta do dever que você não cumpriu em relação a você mesmo. Você vai ver que a causa do mal está aí. E sabe quando que ele vai acabar? Quando você eliminar a causa. Senão ele não termina. Então a gente tem que procurar a causa, sim, é dever nosso. É dever nosso. Esse é o nosso trabalho. De saber por que aquele sinal de alerta, porque a dor não é mais que isso, nos chamando a atenção que nós erramos em relação à lei. E aí vai vir aquele sinal de alerta que é a dor, para despertar a cada um de nós para a necessidade de rever a nossa forma de viver. Onde nós falhamos? Quando eu falhei, foi em relação ao quê? A um dever que eu não cumpri retamente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou rever. Vou na causa. Fumei 30 anos. Eu quero chegar aqui, tomar um passo e acabar. Não vai acontecer. Não se iludam, não vai acontecer. Você fumou 30 anos. Olha o que você fez com o seu organismo. Agora você quer passe mágica para quê? Para continuar fumando. Para continuar bebendo. Para continuar se matando. Não. Não vai acontecer. Não vai. A orientação é, olha, está te prejudicando. Isso só te prejudica, não traz benefício nenhum. A escolha é sua, ninguém te põe absolutamente nada. Mas veja, essa é a causa. As consequências você está sentindo. Nada mais é do que a lei divina te chamando à necessidade de cumprir os seus deveres. Para consigo mesmo. Ou seja, toma conta do seu corpo. Toma conta desse aparelho bendito, fruto de um trabalho bendito da espiritualidade, para que você tivesse aqui. Não envenene seu corpo. É isso que a doutrina espírita vai te chamar a atenção. É isso que Jesus chama a atenção. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, porque a doutrina não passa. Ela nos chama as nossas responsabilidades, nos leva à compreensão. A compreensão. Nada mais que isso. Mas é duro compreender. Porque a gente tem que mudar. Tem que matar o nosso egoísmo. E começar a trabalhar agora o nosso amor. Que é a única coisa que vai nos levar à saúde perfeita. Não tem outra. E o amor nos chama à necessidade de cumprir os nossos deveres de forma reta, clara, pura, absoluta. Lógico que estamos a caminho. Lógico que vamos errar. Mas nós podemos corrigir sempre. Porque a dor vai nos vir como um sinal de alerta. Aí nós podemos corrigir. Em todos os momentos podemos corrigir. Saímos da retidão dos nossos deveres. Quando prejudicamos os outros, veja, onde acaba a minha liberdade? No momento que eu de alguma forma influencio nos outros. Então qual que é o meu dever? Não prejudicar ninguém. Sempre de alguma forma eu levo um prejuízo para alguém, eu começo a interferir na vida de outras pessoas, acabou o meu direito, acabou ali o meu direito. O meu dever vai até ali. Eu não posso, mesmo que seja meu filho, mudar as ideias deles. Eu não posso entrar dentro dele. Eu posso ensinar. Posso explicar. Posso, através do exemplo, porque não tem outro jeito, gente. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, esquece. Tem um exemplo bom de um pai, que ele estava muito preocupado com seu filho,
E o seu filho era drogado, ele usava drogas. E o pai, ele ficava muito entristecido com isso. E um dia ele foi conversar com esse filho. Foi conversar com o filho. E o filho olhou para a cara dele e falou assim: você está me chamando de viciado? Mas você também é. Eu sou viciado? É. O que você faz? Olha para você, o que você faz? Eu fumo cigarro. O que você faz? Eu bebo. O que você é, então? O problema é a droga que eu uso. Eu uso uma droga e você usa outras. O pai estava faltando o quê? Com o dever para com ele, e não tinha moral para chamar atenção. E o exemplo que fala mais alto levou o filho a buscar também um vício. Só que um vício que ele achava que trazia mais prejuízo. Agora, qual dos dois traz mais prejuízo? Ambos. E como que ficou a moral do pai? Qual que era o dever do pai? Mostrar através das impressões que ele passa para os filhos, é a única forma da gente mudar as pessoas, através das impressões, do exemplo, os deveres que atingem a cada um de nós e que com certeza vai envolver aqueles que estão do nosso lado. Então não tem jeito. Nós viemos aqui com esse objetivo. Você quer ter equilíbrio? Cumpra os seus deveres. Cumpra, descubra a lei divina. Estude, trabalhe, se esforce, busque. Todos somos inteligentes e viemos aqui com esse objetivo. De usar a nossa inteligência para desenvolver a nossa moral. E ascendermos ao reino dos céus, que nada mais é do que a serenidade de coração, pureza de coração e a consciência tranquila. Nada mais é que isso. O céu pode estar aqui, como está para aqueles que já atingiram esse objetivo. Uma dor, uma aflição que vai vir, ele sabe que é passageira, porque tudo nesse mundo passa. Só não passa o amor. Esse sim é divino. Esse, quanto mais você doa, quanto mais você divide, mais ele cresce. É o único, o resto não acontece isso. Mas com o amor acontece. E o amor não existe sem os deveres exatamente cumpridos. Então esses deveres que nós falamos de uma forma bem sintética, é os deveres que nós temos na vida, em relação a tudo. Tanto em relação ao meio material, como em relação ao meio moral. O meio moral não tem cobrança. O meio material é muito mais atrativo para nós. Por quê? Porque nós temos público. Todo mundo vê, por exemplo, uma pessoa que foi numa cátedra e tem lá um diploma de médico, de especialista nisso, especialista, tudo grudado lá. Agora uma pessoa que tem toda uma formação na parte espiritual, por exemplo, ninguém vê. Ninguém vê, mas são pessoas anônimas que vêm a essa casa aqui por dever para com ele mesmo, por amor, e trabalham. Então não elogiando ninguém aqui não, gente, porque é a realidade. Vem aqui, ninguém ganha nada. Então essa casa aqui, se nós pegarmos, é um modelo, ela abre as suas portas, porque nós temos um dever para conosco, porque nós aprendemos assim dentro da doutrina. Então a doutrina nos chama a responsabilidade de virmos aqui e colaborarmos uns com os outros, porque isso é amor. Nós abrimos essa casa assim, aqui não é para fazer de ninguém santo, porque ninguém aqui é, muito pelo contrário. Mas nós abrimos essa casa aqui para receber todos, por amor. Nós viemos aqui na frente falar, não é para cobrar absolutamente nada de ninguém, porque primeiro quem está sendo cobrado somos nós. Mas é para levar todos nós a necessidade de compreensão sobre a lei divina. Porque assim nós melhoramos o mundo. Mas começa melhorando a nós mesmos. Não adianta eu querer melhorar o outro, não adianta eu querer fazer os deveres do outro. Não, você não vai conseguir. Nem mesmo dos filhos. Não vai conseguir. Esse é o papel seu, é o trabalho nosso, de cada um, é individual. Não conseguimos. Então, quando nós abrimos essa casa aqui, nós temos os deveres de 6 horas abrir. 7 horas o pessoal já está com a porta aberta aqui. E de receber todo mundo. Então, é a nossa obrigação moral que nós temos aqui para conosco mesmo. Veja, quem que vai ser o primeiro beneficiado disso tudo? É aquele que trabalha aqui. Porque quando você vai preparar uma palestra, uma aula, você aprende barbaridade. Você aprende muito mais do que você pensa. Então você acaba fazendo isso por prazer.
Então veja, nós começamos a perceber aqui que aquela pessoa que abre ali, ela não abre por obrigação. Aquilo virou para ela um prazer, em função dela perceber o quê? O quanto ela está sendo útil. Então, se pegarmos essa casa aqui, nós temos uma série de obrigações, assim como em todos qualquer lugar. Porque isso aqui funciona como uma empresa, onde todos têm a sua parte. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, todos nós. E cada um, dentro desse corpo, tem os seus deveres, para que a engrenagem possa funcionar de forma objetiva. Dentro da nossa casa é a mesma coisa. E para conosco também é a mesma coisa. Imagine só, se eu tentasse transformar todo o meu corpo em olhos, como que ficaria o resto? Então, para funcionar as coisas, nós temos que todos fazer a nossa parte. Todos temos que cumprir os nossos deveres. E, lógico, os direitos é consequência disso tudo. O direito à liberdade vai ser consequência de nós sabermos até onde vamos. Até onde nós podemos ir, desde que não prejudiquemos os outros. E o direito de trabalho? Poxa, se eu quero trabalhar, todo mundo tem que ter direito. Por que eu tenho que achar que só eu tenho que trabalhar? Por que só eu tenho que achar que só eu preciso comer? Que só eu preciso vestir? Por que eu não posso dividir? Porque o interesse pessoal fala mais alto. É o atrito entre o dever que a nossa consciência nos pede, que nada mais é do que a lei divina falando dentro de nós, e o nosso interesse pessoal. É esse conflito grande que nós temos que vencer dentro de nós. E percebemos o quê? Que a lei divina deve falar muito mais alto. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele passou e nos ensinou isso. Muito difícil compreender o porquê ele se deixou morrer entre dois ladrões. Ele, o Filho de Deus, aquele que dividiu o mundo ocidental em dois períodos, antes e depois dele. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais fez isso. Quando teve que decidir entre os deveres em relação a ele, em relação ao próximo e o Pai, ele deu a própria vida. Porque ele sabia que aquilo era agradável a Deus. Ele sabia que aquilo mudaria a história do mundo. O que ele fez? Seu interesse pessoal ficou de lado. Não pensou duas vezes, nenhuma. Simplesmente, por amor, se deixou levar para mostrar que a violência não leva a lugar nenhum. Todos aqueles que foram violentos com eles desapareceram da história. E ele se engrandeceu cada vez mais. Quando lembramos dos outros, lembramos de uma história. E de Jesus como a luz desse mundo. Esse é o nosso grande exemplo. Esse é o nosso grande modelo. Esse é o nosso caminho a ser seguido. Esse cumpriu todos os deveres dele. E se nós trilharmos esse caminho, com certeza seremos felizes. Depende de cada um de nós. O trabalho individual e os deveres nos chamam à necessidade de assim agirmos. Que Jesus, a luz desse mundo, clareie o coração de todos nós e nos traga a certeza de que ninguém está sozinho. Ninguém está. Nosso Pai está junto de cada um de nós, nos amparando, nos fortalecendo, esperando a nossa boa vontade de poder enxergá-lo, de poder estar com Ele. E aí, gente, com certeza, chegaremos à felicidade. Que Deus nos abençoe e seja hoje e sempre presente em nossos corações. Graças a Deus.